assim como Deus fez com ele, a mão do Senhor está estendida para fazer com todos. Só quem crê, joga a mão para cima, só quem crê. Louvado seja o Senhor. Nesse mesmo espírito de adoração e fé, eu quero convidar nesta noite o pastor Daniel Correia, de Belém do Pará, homem de Deus, que estará ministrando a poderosa palavra do Senhor nosso Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Queridos, pegue a sua Bíblia, por gentileza, você que a possui, e abra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28. Enquanto você localiza o texto que usaremos para externar aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, quero aqui agradecer primeiramente a Deus pelo privilégio de estar esta noite apregoando a sua palavra. Louvo a Deus também pela vida do pastor James, que hoje tive a honra de conhecer. Deus o abençoe poderosamente sua vida, seu ministério, sua família, sua esposa. Deus o abençoe. Pastor Josias, faço minhas palavras de Jó. Hoje os meus olhos te veem. Deus o abençoe poderosamente teu ministério, sua esposa, todos os pregadores, preletores, cantores que aqui ainda vão se apresentar e aqueles que Deus já tem usado. Deus o abençoe poderosamente. Ali atrás o nosso amigo Paulo Santos, Deus o abençoe. Amanhã ele vai estar dando lugar aqui juntamente com o cantor Nerielso. Deus o abençoe. Louvo também a Deus pela vida deste casal que foi bênção de Deus. Está aí no meio do salão. Esse casal ali de empresário que é uma bênção. Irmão Edinaldo, nossa irmã Silvia Evangelista, que foram os condutores que nos trouxeram nessa noite. A minha esposa que está na intercessão lá atrás, Deus o abençoe poderosamente. Amém? Quantos encontraram, digo amém. Lucas capítulo de número 28, versículo 1, diz assim. Atos capítulo 28, versículo 1 diz assim: havendo escapado então, souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma fogueira, recolheram a todos, repita comigo, por causa da chuva e por causa do frio. Versículo de número 3. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo a víbora pendurada, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto que escapando do mar, a justiça não deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu mal nenhum. E eles esperavam que viessem a inchar, a cair e morrer. Mas tendo esperado por muito tempo, vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudaram de parecer e diziam que era um Deus. Amém? Tome os vossos assentos, por gentileza. Queridos, redobre a sua atenção, por gentileza, por alguns minutos. Capítulo de número 1 do livro de Atos dos Apóstolos. Lucas vai trazer uma narrativa bem detalhada. Capítulo 1, ele vai falar sobre a promessa. Capítulo de número 2, a promessa se cumpriu. Capítulo de número 3, 4
e 5, a igreja agora começa a ter forma, a igreja agora começa a expandir-se, a ponto de no capítulo 6, começarem a separar ou instituir os ministérios. O interessante é que no capítulo 6, inicia-se os ministérios, diáconos, missionários, e assim sucessivamente. Ele segue até o capítulo de número 7. E quando se levanta ministério no capítulo 6 e 7, inicia-se uma perseguição no capítulo de número 8. Quando se levanta ministérios nos capítulos que antecedem, logo em seguida, inicia-se uma perseguição que começa do capítulo 8. Paulo vai dar continuidade, ou uma tentativa de continuidade, no capítulo de número 9. Paulo, ele vai se respaldar, ele vai pegar cartas com autoridades eclesiásticas para perseguir a igreja, para prender os cristãos e calar ou tentar calar a boca dos profetas de Deus. Mas antes de Paulo encontrar a igreja, Jesus encontrou o apóstolo Paulo. Eu vou repetir mais uma vez. O perseguidor, antes de encontrar a noiva, Jesus encontra ele. Aleluia. E você conhece muito bem a história. Durante aproximadamente 3 dias, este esteve orando. Enquanto ele orava, Deus mostrava para ele que um certo homem, por nome Ananias, passara a porta dentro, colocava a mão sobre ele e ele restaurava a sua visão. Paralelamente a este caso, Deus agora está se revelando a Ananias. Ananias, por sua vez, vai ouvir falar de Paulo, e Ananias vai questionar contra a ordem de Deus, porque Ananias é aquele tipo de crente que ainda está preso no capítulo de número 9. Como assim, pastor? Ele ainda tem lembranças de Paulo perseguidor. Ele ainda vai ter lembrança de Paulo, aquele que tinha cartas nas mãos para prender a igreja. Enquanto Ananias está olhando Paulo com cartas nas mãos para calar a igreja, Deus está olhando Paulo dentro da casa com carta na mão a alicerçar a igreja. Eu vou repetir mais uma vez. Aleluia. Deus não está vendo o passado e muito menos o presente. Ele está vendo o futuro. Paulo escrevendo carta a Timóteo, Paulo escrevendo carta a Coríntio. Levanta a tua mão, por gentileza, e permita-me ser boca de Deus na tua vida, para te dizer: o teu passado é referência para Satanás, mas o teu presente é projeto de Deus na tua vida. Aleluia. 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 O ministério iniciou, por vezes perseguido, por vezes rejeitado pela própria congregação, por vezes chicoteado, apedrejado, por vezes teve que fugir de uma localidade a outra, por vezes teve que usar toda a sua teologia para mostrar a verdade bíblica diante de epicureus e estoicos. Agora, aproximadamente 18 anos do seu ministério se passou. 18 anos, Paulo está olhando toda aquela região. Não havia uma localidade aonde Paulo ainda não havia pregado o evangelho. Agora ele está olhando para ele tem um plano, ele tem um sonho. Eu preciso ganhar a Europa para Cristo. Ele vai mandar uma carta, aleluia, à igreja dos irmãos que estão em Roma, aleluia, pedindo
pedindo apoio missionário, pedindo que estes viessem apoiar e abraçar a sua visão missionária, sendo que a imagem do apóstolo era deturpada dentro da cidade. Por isso Paulo, ele vai se apresentar, ele vai mostrar todo o seu plano evangelístico, ele vai mostrar a sua teologia, aquilo que ele prega, não contra a lei, mas prega o Cristo. E diga-se de passagem, pregando Cristo, automaticamente ele vai contrapor a lei. Aleluia. Quando nós começamos a analisar, aleluia, esta ideia de Paulo para evangelizar e para alcançar, o mesmo foi perseguido, foi aprisionado, foi sentenciado, e agora ele está sendo levado para dentro de Roma. Para quê, pastor? Para ser aprisionado. Analise, redobre a sua atenção. O projeto de Paulo era chegar como um missionário, mas ele chegou como um prisioneiro. O projeto de Paulo era chegar como alguém que tinha cartas para pregar a igreja, mas ele chegou, sabe como? Aleluia, amarrado, algemado. Por quê, pastor? Porque perspectiva não é realidade. Ele pensou chegar de uma forma, mas Deus planejou outra. Quantos de nós pregadores, cantores, homens de Deus, não projetamos como chegar nessa festa? Não saiu como você quer, mas está aqui do jeito que ele preparou. Por gentileza, se você recebe essa palavra, levanta a mão, abre a boca e glorifica a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Paulo vai ser mandado para Roma. O projeto de Roma é: vamos calar Paulo. Eles não imaginavam que dentro daquela cadeia seria o maior centro aonde ele prepararia as suas epístolas. Paulo está sendo levado para Roma. No projeto marítimo, no mapa marítimo, a finalidade era chegar até Roma. Mas Deus tinha um projeto na vida do apóstolo. O projeto do homem era pisar em Roma, mas Deus já havia preparado uma parada obrigatória. Você vai para Malta. Antes de pisar em Roma, passe em Malta. Malta era o local aonde Deus estava preparando o caminho em Malta. Malta não estava nos projetos missionários. Malta não estava, muito menos, num projeto marítimo. Aleluia. Mas Deus havia um projeto lá em Malta. Dias antes, Deus vai dar uma revelação a Paulo. E vai dizer: Paulo, a embarcação a qual tu estás, esta irá quebrar. Mas nenhuma alma se perderá. Aleluia. Redobre a sua atenção para você entender. O que são embarcações? Primeiro, são projetos feitos por mãos humanas. A embarcação é você que determina para onde vai. A embarcação é você que determina quando para. A embarcação é o veículo que você sonha chegar onde deseja. Sabe o que ele está dizendo? Vamos quebrar a embarcação? Vamos quebrar a embarcação? Vamos quebrar. Por quê? Porque eu quero mostrar o que é dependência. Deus vai quebrar a embarcação para te mostrar, aleluia, que quem te conduz é Ele, quem te leva é Ele, quem te direciona é Ele. Quebra a embarcação. Quebra a embarcação. Deus, ele é tão estrategista que até para quebrar a embarcação, ele tem um momento certo de quebrar. Até para quebrar a embarcação, pastor Josias, ele tem um momento certo. Se ele quebra essa embarcação no meio do mar, eles não teriam força para nadar até a margem. Deus espera o momento certo. E no momento certo ele está dizendo: agora pode descer e quebrar a embarcação. Por quê? Porque eu sei que daqui para lá eles terão força para nadar até a margem. Quantos entenderam? Diga amém.
Só quem entendeu diz amém. Meu Deus, meu Deus. O problema da nossa geração é que quando o barco quebra, eles se vitimizam. Porque eu não vou dar conta de chegar. Se Deus quebrou, Ele sabe que você tem capacidade. Se Deus quebrou, Ele sabe que você tem força. Se Deus quebrou, se Deus está quebrando, Ele sabe que você tem força, tem capacidade. Nada até a margem. Aleluia. Aleluia. Qualquer pessoa dentro dessa situação automaticamente iria pular na água, pular na praia para ajudar os náufragos. Porém os bárbaros viram algo muito mais de necessidade do que resgatá-los. Os náufragos vão ver que era o início do inverno, estava à noite, estava escuro. O texto vai dizer que o frio estava tomando conta. Meu Deus, isso vai pegar crente nesse lugar. Aí ele vai dizer: ninguém salva ele, ele tem força de chegar aqui. Se quer ser aquecido, nada até a margem. Na margem vai ter fogueira. Aleluia. Levanta a fogueira, prepara o fogo. Aleluia. Ai, alamandarabia. Levanta a fogueira, prepara o fogo. Para quê, pastor? Primeiro, fogo para dar direção. Quem não lembra, o povo de Israel no Egito, pela parte da manhã guiado por uma nuvem, e pela parte da noite eles estavam sendo guiados por uma coluna de fogo. Se tem fogo, tem direção. O problema da nossa geração é que não sabe aonde fica, não sabe onde para, porque não tem mais fogo do Espírito Santo, está sem direção, andando de um lado para o outro. Mas venho com a boca de Deus para te dizer: levanta a fogueira. Aleluia. Levanta. Aleluia. Segundo, fogo para aquecer. Quem está com frio necessita ser aquecido. O interessante é que Paulo, ao chegar na margem, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai simplesmente meter a mão na massa e trabalhar. Por quê? Porque ele está vendo, aleluia, a necessidade do momento. Eu imagino Paulo de hoje, crente pentecostal como eu e você, ele estaria colocando a mão na massa e dizendo: do meu lado ninguém morre de frio, do meu lado ninguém morre, não, vamos levantar a fogueira. Enquanto muitos estão tirando a desculpa, está frio, está gelado, Paulo está levantando fogueira. Por gentileza, abre essa tua boca de profeta e produz o fogo, produz o fogo, produz, aleluia, aleluia, aleluia. Enquanto Paulo está levantando fogueira, pelo lado de trás, um grupo de pessoas estão dizendo: este homem, ele foi picado pela cobra, logo vai cair, logo vai morrer, logo vai inchar. Enquanto eles estão falando, Paulo está trabalhando, Paulo está trabalhando, Paulo está trabalhando. Os mesmos que falavam eram os que se aqueciam no fogo produzido. Aleluia. Não para de fazer, não para de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Aleluia. Aleluia.